Tá começando mais um Cafezinho a 2 aqui pela TV Univale, o seu canal Futura. E hoje eu vou conversar com a Roberta Peinador. A Roberta é professora de literatura há 24 anos, 19 desses 24 pelo Colégio Unificado, né, Rô? Isso aí, 19 anos já. Já me deu aula, muitas aulas. No fundamental, no médio. É por causa de você que eu tô aqui. Você me fez passar no vestibular. Oh, que honra. Você fez eu ter o meu primeiro contato com a câmera. Sério? Um trabalho. Claro, trabalho lembra? do curta? Claro, do curta lá. Mas, ó, eu lembro que você tem uma coisa muito curiosa, que você escreve de trás pra frente. Escrevo. Que loucura, como é que você consegue? Olha, Lucas, eu comecei assim de uma maneira bem peculiar. Eu era bem estudiosa no colégio, né? E aí eu estudava num colégio bem tradicional e a gente precisava copiar num caderno de rascunho a matéria do quadro e só passar a limpo em casa. E aí eu tinha meu caderno de rascunho, eu tinha que copiar tudo, aí eu resolvi escrever com a mão esquerda. Aí na escola eu copiava tudo do quadro com a mão esquerda, chegava em casa, passava limpo com a mão direita. E daí depois, não satisfeita já, né, com essa habilidade aí que eu descobri que eu tinha, eu comecei a escrever de trás para frente. Essa semana a gente até estava brincando, eu estava escrevendo de cabeça para baixo também. A Thalia, a professora Thalia, me chamou. Que negócio é esse? Você também escreve de cabeça para baixo? Falei, pois é, amiga, eu vou te mostrar aqui no quadro. Ainda brinquei com ela, mas eu descobri assim que eu tinha, não foi treino, não foi nada. E como é que você descobriu que você tinha talento para dar aula? Como é que você se descobriu professora? Eu sempre brinquei, quando eu era pequena, brincava de escolinha, montava escolinha em casa com as bonecas, dava aula, tinha meu quadrinho, né? Sempre brinquei de escolinha, de escritório, sempre gostei muito de papel, de caneta, de correção, de quadro. E depois, na minha adolescência, eu acabei esquecendo assim, desse desejo, né, de ser professora. E aí eu resolvi ser astronauta. Eu queria ser astronauta. Aí eu lia tudo, comprava tudo, eu tinha pôster no quarto. Eu lembro nos anos 80 que passou o cometa Halley. Aquilo para mim era o delírio da minha vida, eu adorava. E aí depois eu acabei voltando, né, para o magistério, quando eu retornei para Balneário Camboriú. Porque eu morava aqui, aí fiquei uns anos em São Paulo, quando os meus pais se separaram, eu voltei para São Paulo. E aí, quando eu retornei para Balneário, eu fui estudar no Colégio João Goulart. E não tinha vaga para fazer o científico, né, que era, na época, o ensino médio. E aí, a minha família conseguiu vaga para mim no magistério. E eu não gostava no começo. Só que aí depois a gente eu fui descobrindo, fui fazendo amizades e fui gostando das disciplinas, né, porque é diferente do ensino médio. Tem algumas disciplinas específicas. E fiquei. Acabei me formando no magistério e já comecei a dar aula aos 16 anos. Mas você é paulista? Eu sou paulista. Você morava em São Paulo, capital? Capital. São Paulo, capital, é uma cidade onde tudo acontece, né? Gigante, imensa, maravilhosa. Você sente falta de lá? Eu sinto muita falta. Eu gosto muito aqui de Balneário, gosto muito da nossa região, mas eu tenho perfil de cidade grande, eu gosto muito de cidade grande, onde tudo acontece. E você tem muita opção, né? Tem opção de coisas para fazer durante o dia, opção de coisas para fazer à noite. Eu gosto muito, assim. E você ainda tem um pouco de sotaque. Tenho? Tem. É leve, mas tem. Alguns ex-alunos, assim, eu acabei de encontrar um ex-aluno que... O sotaque paulistano. Ele fala com bastante sotaque. Meu, para com isso, para vai, eu nem tenho mais esse sotaque, meu. Mas não adianta, né? O sotaque fica. Mas, Rô, como é que foi a tua adolescência? Você era rock and roll já na tua adolescência? Olha, eu sempre gostei de música, sempre gostei de arte, assim, né? Gostava de tudo. E música sempre me acompanhou a vida toda. Eu lembro que eu tinha aquele aparelho de som, né, que era prateado, com os botõezinhos para gravar fita cassete. Tinha a minha vitrola, meus discos, sempre gostei. E depois eu acabei gostando de outros gêneros também. Eu gosto muito de música, eu descobri samba, descobri bossa nova. Gosto muito de MPB até hoje. O sertanejo você não descobriu? Sertanejo não descobri. E essa nova onda universitária também, eu gosto muito de ver a técnica, gosto muito de ver a letra. Então eu acabei assim não me familiarizando assim, né, com determinados gêneros. Mas eu não tenho nenhum tipo de preconceito musical assim. Eu respeito o que a pessoa gosta de ouvir. Não pode ter, né? É. Tatuagens.
como é que é ser professora? Você dá, não sei se você dá aula ainda, mas você dava aula para quinta série, para sexta série, e tem o corpo tatuado. É uma contradição, né? Você vê isso como uma contradição? Olha, eu acho que há um tempo atrás, na minha profissão, as tatuagens assim visíveis, né, não seriam muito aceitas. Mas eu acho até que para quebrar determinados tabus, né, em algumas profissões, os profissionais têm exercido um papel importante assim para quebrar esses preconceitos, né, de você julgar a pessoa pela aparência que ela tem. Então, eu sempre falo, assim, os meus alunos sempre perguntam, né, quando foi a primeira? Mas eu sempre gostei muito de tatuagem. E eu demorei muito para fazer a primeira. Todo mundo acha que eu fiz adolescente, né? Mas eu fiz a primeira tatuagem com quase 30 anos. Meu filho já me acompanhou ao estúdio, ele estava junto comigo, fiz em São Paulo a minha primeira tatuagem. E eu esperei um pouco justamente por isso, assim. Eu me senti preparada para assumir realmente esse gosto que eu tenho, né, por tatuagem, que para mim tatuagem é arte, e mostrar que eu poderia, dentro da minha profissão, quebrar um tabu, né, de décadas, né, que um professor sempre tem que ter aquela postura rígida, né, autoritária, séria. Coxinha, essa é a palavra. Os meus alunos sabem que o meu caráter não muda por causa das minhas tatuagens, né, isso aí eu já tenho o meu espaço conquistado. E o papel da escola anda muito em conflito, né? Por exemplo, as pessoas dizem que ter conhecimento é você saber aplicar aquilo que você aprendeu no dia a dia. Aí a escola chega e te dá um monte de macete para você decorar. Como é que você vê isso? Os dribles que você fala para o vestibular ou em qualquer fase? Em qualquer fase. Eu dou aula para o fundamental ainda. Você perguntou se eu ainda dava aula para criança, né? Eu ainda tenho, eu estou com duas turmas de 7º ano, que para mim eu sempre brinco que são a minha fonte da juventude. E eu acho que depende muito do perfil que o professor tem, né, Lucas? Assim, da maneira como ele explica o conteúdo, a proposta que ele leva para a sala de aula, né? O professor que faz com paixão, que acredita naquilo que está fazendo. Então você não precisa necessariamente se apegar apenas a macetes, né? Explicar assim como que você pode driblar de repente uma metodologia que faça mais sentido só por pressa, né? Porque tem pouco tempo, porque tem um vestibular chegando, ou um Enem, ou qualquer exame que seja, uma prova de colégio. Eu não tenho nada contra, assim, até uso alguns macetes, né? Mas eu prefiro que a minha disciplina tenha uma lógica para o aluno, assim, que ele realmente compreenda, né? O começo, o meio, o fim, o porquê de cada acontecimento. E então você... eu prefiro uma coisinha mais bem explicadinha. E você é professor de literatura. Literatura. Nos filmes, geralmente o professor de literatura é o amigão da galera. Você já viu isso? Já. Que é sempre o professor de área de humanas, já lembrei até o de alguns história, filmes. é o professor de literatura. Sim. Como é que é a tua amizade com os alunos? Olha, Lucas, você sabe que eu sou professora de português também, né? E a minha paixão é a literatura, né? Então, eu acho que o meu aluno percebe a vontade que eu tenho assim de dar aula, né? Eu sempre falo para eles como eu estudo, né? Para poder sempre dar uma aula de alto nível, o professor não pode parar de estudar, né? E eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, eu acredito que isso acaba facilitando, né? Naquela didática de sala de aula, para o convencimento mesmo, para você ter a turma em seu favor, né? Para o aluno gostar de você, gostar da tua disciplina, né? Às vezes o aluno sempre busca assim a utilidade de tal conteúdo para a minha vida, né? Para que eu vou usar determinado conteúdo? Então, a literatura ela pode ser explicada como cultura, né? A gente poderia até ir além da literatura em sala de aula. Você sabe que eu vou muito além, né? Com cinema, com teatro, com dança, com música, com tudo, né? Então eu acho que fazendo essa junção da literatura, que às vezes é um pouco distante do aluno, com coisas que ele gosta muito, como a música, acabam facilitando bastante o trabalho em sala de aula. Para reconhecer, né? Isso. E o Gui, teu filho, já teve aula com, não sei se está tendo ainda. É meu aluno. É teu aluno. É, o meu filho como é meu que é dar aula para o seu filho e como é que é para o teu filho ter aula com você? Sim. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com você. A gente teve aula primeiro no ensino fundamental, né? Eu dei aula de português para ele era pequeno, tinha 11 anos.
E eu sempre expliquei para ele teve muita ansiedade, assim, né, para chegar à minha sala de aula. E ele falava, mãe, como é que vai ser, né, a gente na mesma sala? E a gente conversou em casa uma vez, Lucas, uma vez, assim, ó, como que é o contato profissional, né, de mãe e filho dentro de uma sala de aula. E ele nunca me chamou de mãe. Na sala? Né, na sala de aula, sempre professora Roberta, levanta a mão, né? E para mim, ali dentro, ele é meu filho. E os alunos percebem essa nossa relação profissional e alguns até acham engraçado, né? Como é que pode separar tanto assim, sala de aula, acabaram de chegar juntos de casa, mas tem que ser, né? E no ensino médio, já dei aula para ele no primeiro ano, estou dando agora aula no segundo e acompanho a turma dele também, né? Desde pequenos. E o nosso relacionamento em sala é perfeito, é muito bom. Tenho muito orgulho dele. Que bom. Ele é um excelente aluno. Na tua matéria? Não, ele gosta mais de matemática, Lucas. Ele gosta mais de exatas, ele quer ser engenheiro. Putz. Verdade, eu tenho que conviver com isso. Não, mas eu tenho muito orgulho, assim, ele gosta, assim, de redação, ele gosta de literatura, mas a praia dele é matemática. É mesmo, é? Ele ama matemática. Tudo que tem lógica, tudo que é exato, ele adora. O que você fez de errado, Roberta? Ele é um matemático, Lucas, ele é um matemático. Mas ele tem muita cultura. Ele tem muita cultura, assim, a gente sempre foi ao cinema, foi ao teatro. Esse tempo que a gente morou em São Paulo foi muito bom, né? Porque em São Paulo tem uma oferta muito grande, né, cultural. E gosta de ler, tem os livros dele. Gosta do Iron Maiden também. Gosta. Você está gosta com a camiseta aí. Rock, de metal, né? Então, é um matemático, mas ele tem assim um lado cultural bem desenvolvido. Que bom. Muito bem. Ei, intervalo. Intervalo, tá? Daqui a pouco a gente volta com mais Cafezinho a 2. Hoje eu converso com a professora Roberta Peinador. Não sai daí. De volta com o Cafezinho a 2 e hoje eu converso com a professora de literatura, Roberta Peinador. Ô, Roberta, a profissão de professor é desvalorizada. Como é que você faz isso valer a pena? Como é que você faz ser professora valer a pena? Eu acredito muito na educação. Eu acho que eu me sinto com compromisso com a educação do país, né? Então, nesse momento, eu sou professora da rede privada, mas eu já trabalhei, comecei minha carreira, né, em escola pública, comecei dando aula em colégio particular e público ao mesmo tempo, e não interessa o setor em que você trabalhe, né? Se você tem compromisso, você acaba fazendo com que aqueles que convivem com você passem a valorizar tanto a educação quanto o papel do professor, né, na educação do país. E eu tento fazer a minha parte, né? Além dos conteúdos que eu explico em sala de aula, para prova, para vestibular, para o Enem, eu sempre converso muito com os alunos, né? Eu sempre tento aconselhar, sempre falo da importância da informação, do correr atrás. Eu acho que a educação é um conjunto, né, de coisas que você pode fazer dentro da escola, pode fazer em sala de aula. Então, eu procuro ir além daqueles conteúdos, né? Eu acho que o professor, ele acaba sendo, né, um conselheiro, ele acaba sendo um amigo muitas vezes, e dependendo da afinidade que você cria com o teu aluno, ele vai te procurar, né, para conversar, para saber a tua opinião. Eu lembro da época de escola que eu falava que você era a professora mais popular do colégio, você era mais popular que os alunos. As pessoas te procuravam assim antes. Quando estava chegando na sala, todo mundo já vinha em cima de você. Às vezes eu queria conversar alguma coisa, nem vou porque eu não vou conseguir falar com ela. Eles brincam que tem que pegar senha. Tem que pegar senha para falar, meu Deus do céu. Eu gosto desse contato assim com os alunos, sabe? Dessa amizade que a gente acaba criando. Eu acho que é uma conquista, né? A turma me conquista, eu conquisto a turma. É muito complicado, Lucas, você trabalhar assim num país, né, em que ainda existe um preconceito muito grande com a área de humanas, né, com disciplinas ligadas à arte, como a literatura, das pessoas realmente acharem que aquilo não é útil, né, para o dia a dia, para o futuro, né, e na verdade todas as disciplinas têm a sua importância, né, no ensino fundamental, que é básico, no ensino médio, e depois a gente acaba orientando o aluno para que ele procure um curso para se aprofundar na universidade. Claro, e especialmente nas tuas aulas de literatura, você tem um objetivo, um papel muito importante, que é influenciar os alunos a ler.
O que o jovem está lendo agora? Está lendo pouco? Eu acho que a questão de leitura, de número de livros, assim, tem mudado bastante nos últimos anos, né? Para melhor ou para... Eu acho que para melhor, em quantidade para melhor, né? Agora, em qualidade é sempre muito questionável. Não adianta você ler qualquer livro, qualquer coisa, qualquer autor, né, e achar que você está cumprindo com a tua tarefa de leitor, né? Eu acho que quantidade não é tão importante como a qualidade. Então, sempre ousar, né, ou correr atrás e fazer a leitura de autores nacionais, autores estrangeiros, né? Eu percebo que o jovem tem muita resistência para fazer a leitura de livros nacionais. Ainda prefere o livro estrangeiro, né, a literatura estrangeira. E no ensino médio eu acho que é um propósito importante da minha área, fazer o adolescente conhecer um pouco da literatura do país dele. Né? Então, o próprio vestibular lista livros nacionais, né? E eu procuro em sala de aula, além dessa lista, pelo menos assim no primeiro e no segundo ano do médio, trabalhar um pouquinho de cada gênero, né? Trabalhar o teatro, trabalhar a poesia, a crônica, o conto, o romance, principalmente os nossos autores brasileiros. E você faz uma coisa incrível, como é que você consegue fazer o adolescente de 14 anos se interessar por Machado de Assis? Isso é uma coisa incrível. E o Machado está aí todo ano no vestibular, né? Está sempre bombando o Machado. Eu acho que faz parte do contexto, né? Que a gente tem que contextualizar a obra, para o aluno ver o sentido daquela história que está escrita. E trazer para a vida dele. Isso, a gente pode. Eu acho assim, a gente não precisa sempre encarar a leitura como um grande aprendizado, né? Eu acho que você aprende de várias maneiras, inclusive se divertindo. Né? Se você vê um programa, se você assiste a um filme, vai ao cinema, vai ao teatro, nem tudo tem que ter aquela obrigação pedagógica, né? Estou aprendendo isso e aquilo. Eu me lembro uma vez, quando Harry Potter foi lançado, que eu quis levar uma novidade para a sala de aula, né? Que eu vi que ia ser uma febre, uma série, né, que ia fazer muito sucesso, e eu indiquei a Pedra Filosofal. E um casal, né, pai de um aluno, foi questionar, né, o que o filho dele ia aprender lendo um livro sobre um bruxo, né, achavam que não era um livro politicamente correto, né, até por outras questões, assim. E eu conversei com eles e eu mostrei que a literatura é entretenimento, é lazer, né, é diversão. Você não precisa necessariamente ter coisas para aprender, né? Você pode ver um programa, você pode sair com seus amigos, você pode pegar um livro e ler, né? Só que automaticamente você acaba aprendendo alguma coisa, claro, né? Levando alguma coisa para a tua vida. E o Machado de Assis é um ídolo meu, né? Eu sempre gostei do Machado, principalmente dos contos machadianos. E eu contextualizo, né? Eu coloco como que era o século em que o Machado de Assis escreveu, como que era o Brasil, o mundo, para o aluno entender o porquê daquela escrita, né, daquele tema e daquela visão que o autor tinha. Você também gosta de escrever? Eu gosto. Escreve o quê? Eu gosto muito de poesia. Gosto bastante. Você tem o hábito de escrever poesia em casa? Eu gosto de pegar um papel e escrever. Eu gosto muito de escrever à mão ainda, né? Ou com a mão esquerda, ou com a mão direita, de trás para frente. De trás para frente. Eu não tenho muito hábito de escrever assim no computador, né? Eu prefiro ainda pegar um lápis, uma caneta. Mas é um hobby. Não tenho a intenção assim de publicar nada. Eu lembro que uma vez você me contou que você escrevia músicas, até escreveu para uma banda. Eu tinha uma vontade muito grande assim de entrar um pouquinho mais na área musical, né? E aí a internet acaba possibilitando, né, que você faça contatos. E tinha uma banda de São Paulo, de punk, né, que entrou em contato comigo, a gente acabou ficando amigo, e eu escrevi algumas letras assim, de protesto, né, bem aquele perfil da música punk, que também tem, né, na literatura, eu já tinha lido alguma coisa, e foi só uma experiência, assim, mas foi legal. Eu gosto muito do gênero da poesia, e a música e a poesia são parecidas, né? Roberta, o rock morreu? O rock não vai morrer nunca. O rock é eterno. Mas o rock que está tendo agora? Eu acho que são tendências, né, Lucas? Eu acho que o contexto sempre influencia muito. Agora eu estava até discutindo com um grupo de alunos, né, a postura dos nossos roqueiros, lá dos anos 80, começo dos anos 90, os brasileiros, perante esse contexto nacional agora, né, eles que sempre protestaram, escreveram letras, né, e fizeram composições críticas,
né, rebatendo o que estava acontecendo na época, mostrando a indignação, sempre com uma visão bem revolucionária, que é a visão de esquerda, né? E hoje em dia praticamente todos esses músicos são de direita, né? Todos eles têm agora uma outra concepção, uma outra ideologia, agora que são quarentões, cinquentões, né, que atingiram uma maturidade, acabaram mudando de lado e agora alguns chegam a fazer assim, a gente brinca que eles fazem rock de autoajuda. Mudou muito o perfil da letra, né? Mas existem as bandas clássicas, né? As estrangeiras que são fortes. Eu sempre vou muito em shows, né? Você sabe que eu gosto bastante. E eu tive uma experiência agora que foi ir ao Rock in Rio. Fui com a família para o Rock in Rio e é uma experiência única. A gente vê a força que o rock tem, né? O rock é o único gênero musical ouvido no mundo inteiro, né? Então ultrapassa as barreiras da língua, de tudo, né? E ele é ouvido no mundo inteiro. Então, desde o rock original até as ramificações, né? Metal, eu acho que são uma parte da música que é imortal. Tem as bandas, né? A gente vê os músicos com 70 anos ainda fazendo show, né? Até baterista com 60, 70 anos, com gás ainda em show, né? E isso mostra como a carreira, né, no rock é sólida, né? Tirando aí os percalços. Qual banda você queria ter visto e não teve a oportunidade de ver? Eu não tive a oportunidade. Tem um músico que eu gosto muito, que é o David Bowie. Eu não tive a oportunidade de ir ao show dele, é um músico que eu gosto muito, é um dos artistas que marcaram a minha adolescência, né? E eu queria muito ter ido ao show dos ex-Beatles, e eu realizei esse sonho também. Eu fui ao show do Ringo Starr, fui ao show do Paul McCartney, e para mim foi a realização de um sonho. Eu tinha muita vontade de ir ao show deles. Agora, dessas grandes bandas assim, eu acho que eu já realizei meu sonho, assim, consegui ver tudo o que eu queria. Iron Maiden, Black Sabbath. Os músicos dos Beatles, Metallica, já consegui ver as minhas bandas preferidas. Sabe que uma vez eu falei pra você, vou falar de novo. Você tem quantos anos? 40. 40. Você não parece ter 40 anos. É mesmo. Mas não uma questão física, é uma questão de espírito. Porque você, além de ser tatuada, você curte rock, você tem um espírito jovem. Eu acho que você nunca vai envelhecer. Eu acho que isso é personalidade mesmo, né, Lucas? Eu acho que é bem como você falou, nem tá ligado assim à aparência, à estética, né, o nosso lado de fora. Eu acho que eu sou assim por dentro, né? Eu gosto muito de estar atualizada, eu gosto muito de as coisas que eu gosto me deixam jovem, assim, né? A literatura que eu leio, os filmes que eu vejo, os seriados que eu assisto, as bandas que eu escuto. Então, eu acho que é um estado de espírito mesmo. E até, de repente, pela minha profissão, né? Claro. O contato que eu tenho com a criançada, com o adolescente. Isso faz com que o professor tenha um perfil mais jovem. E o que tu acha do John Green? Porque agora, há semanas, há muito tempo, A Culpa das Estrelas está em primeiro lugar, dos mais vendidos. Curte? Gosta? Já leu? Eu conheço pelos meus alunos, assim. Eu tenho uma cisma muito grande com best-seller. Eu não gosto de literatura que agrada a multidão, né? Eu não leio. Esse tipo de literatura, assim, eu não leio, mas eu me informo. Eu me informo porque eu respeito muito o meu aluno que é leitor e que faz a leitura desses livros, né? Então, agora a grande expectativa é para o filme, né? Então, eu já conheço toda a história de trás para frente, já me contaram detalhes. Agora já deve ter estreado no cinema, né? Mas não é um tipo de literatura assim que faça parte dos livros assim que eu leio. Não leio. Linda. Com quem tu tomaria o teu melhor cafezinho? Melhor cafezinho? É aquele que, se você tomasse, você morreria feliz. A gente já citou aqui alguns com quem eu tomaria um cafezinho, né, os meus ídolos, mas eu vou aproveitar que eu não falei dele, eu tomaria um cafezinho com John Fante. Quem? Você conhece esse autor? Não conheço. O John Fante é um autor americano de descendência italiana que fez uma literatura maravilhosa que quase caiu no esquecimento e que, graças ao Bukowski, que você deve lembrar, que é mais popular que ele, voltou com força total, né? Ele faz assim, uma literatura muito simples, uma literatura muito sincera
e de uma profundidade. Para mim, assim, o livro que eu mais gosto dele, que é o Pergunte ao Pó, é um livro que tem filme, mas o filme não conseguiu manter o nível assim do livro, né? É um livro que marcou bastante a minha vida, porque a partir dali eu li todos os livros dele, e o Fante é sensacional, assim, ele tem uma capacidade de te prender na leitura e na história, que você começa a ler devagarinho para o livro não acabar. Né? Eu acho isso fantástico. E daí assim, quando acaba dá uma pena, né? Dá uma pena. Aí Poxa. você pega e lê de novo. Né? Que nem essa entrevista. Acabou e deu uma pena. Passou tão Mas rápido. a gente pode tomar mais cafezinhos, tá? É só me chamar. Se você quiser. Adorei. A Cafezinho 2 está ficando por aqui. Você pode ir lá na nossa página no Facebook, facebook.com/cafezinha2tv. Também tem todos os programas no youtube.com/cafezinha2. Até semana que vem. Rô, obrigado, Tintin. Obrigada, Lucas. Tintin. Bom final de semana. Beijo.